Olá, sou o professor João Arantes, da Universidade Federal de São Paulo, autor do livro Pesquisa em Educação, uma abordagem prática. Nessa nossa videoaula, a gente vai falar um pouquinho de tabela de contingência, também chamado tabela de frequência, e a gente vai falar como é que a gente realiza aqui o teste Q quadrado, né? Bom, então o que é essa história aqui de tabela de contingência, né? São tabelas, né, que permitem comparar dados categóricos. Então a gente tem uma variável em uma linha e uma variável em uma coluna. E as variáveis podem ter dois ou mais categorias, né? Realizando esse teste aqui quadrado, a gente consegue verificar se as variáveis são independentes ou não. Então vamos ver alguns exemplos aqui, né? Então entrevistamos 100 meninos, 100 meninas e perguntamos se eles têm o hábito ou não de fazer ginástica diariamente. Queremos testar a hipótese se o hábito de fazer ginástica independe do sexo, ou seja, né, ou depende do sexo. Será que os meninos gostam mais de fazer ginástica que as meninas, ou as meninas gostam mais? Será que tem uma dependência do sexo, né? Então, sei lá, pelo fato de ele ser menino, ele vai fazer mais ginástica, né? Ou não, né? Então, a hipótese zero é que não há dependência entre as variáveis, entre o hábito de fazer ginástica, a variável um e a variável 2 sexo, e a hipótese alternativa que é a dependência, tá bom? Então, por que é uma tabela aqui de dupla entrada? Porque você está entrando aqui assim com a variável um aqui dupla entrada, né? Que é o hábito de fazer ginástica, e está entrando aqui com a variável 2 que é sexo, tá bom? Bom, mas acontece que essas variáveis aqui, elas podem ter mais um nível, né? Então, por exemplo, deixa eu descer aqui um pouquinho, olha, digamos que a gente está falando assim sobre preferência de voto, né? Então, variável, pode ser, sei lá, qual é a tua preferência de voto? No candidato um, candidato 2 ou sei lá, né? O voto nulo, né? O candidato zero, voto nulo. Qual a sua preferência de voto aqui, né? Então você tem as faixas etárias aqui. Jovem, a variável 2, né? Jovem, adulto e idoso, né? Então, olha, você fez lá a entrevista lá, você falou, olha, dos jovens, 10 falam que vão votar no candidato um, 20 no candidato 2 e 20 nulos, né? Dos adultos, né? 20 no candidato do 1, 5 no candidato 2 e nulo, né? Idosos, 5 no candidato 1, 20, 30 no candidato 2 e nulo 15, né? Então, o que acontece? Quando você olha aqui essa tabelinha aqui, que a gente lembra? A gente lembra, é a mesma forma, basicamente, aqui, da nova de dois fatores que a gente estudou nas aulas anteriores, não é isso? Bom, contudo que os testes realizados são totalmente diferentes, lembra? Na nova, a gente estava testando se a média dos valores das linhas e colunas e se havia interação. Você estava testando assim as médias, ou seja, né, se as médias eram iguais ou eram diferentes das linhas e colunas, e se havia interação entre linhas e colunas. No Q quadrado, o que eu estou verificando é se os dois fatores são independentes ou não, tá bom? Então é basicamente essa aqui a diferença, né? Então, com a hipótese, né? Pegando aqui, a citação do Triola, hipótese nula é que as variáveis de linhas e colunas das linhas e das colunas são independentes, e a variável alternativa se há dependência. Bom, primeiro, as condições têm que ser selecionadas de forma, as amostras têm que ser selecionadas de forma aleatória e independente. Não tem consenso aqui quanto ao tamanho da amostra, tá? Então, assim, né, alguns atores falam que o tamanho da amostra tem que ser maior que 20, né? Enfim. E não é qualquer condição quanto à distribuição da população. Então vamos ver aqui um exemplo em R, né, para ficar mais simples, né? Esse aqui é um exemplo acho que bastante interessante, né? Será que o nível salarial é independente do grau de instrução? Né? Será que as pessoas que têm uma instrução, por exemplo, curso médio, superior e pós-graduação, será que eles têm um salário maior ou independe assim da formação? É, tanto faz, né? Você não ter feito só o ensino médio ou ter feito só a pós-graduação, o teu salário independe da tua formação. Ou será que depende da formação? Né? Maior a tua formação, talvez haja maior salário, alguma coisa assim, né? Bom, então a gente entrevistou ali, né, pessoas, né, do ensino médio, que salário 70 falaram que tem salário baixo, 20 médio, salário médio, e 10 de salário alto, né? A gente entrevistou pessoas de nível superior aqui, 50 tinham salário baixo, 30 salário médio e 20 salário alto. E pessoas com pós-graduação, assim,
10 tinha salário baixo, 50 médio e 40 salário alto, né? Então a gente vai verificar se há dependência entre formação e o salário. Então vamos agora para o R aqui. Deixa eu chamar o R aqui. Pronto, né? Ah, bom, então aqui, essa tabela aqui, vamos primeiro criar a tabela, né? Então eu criei os vetores salário baixo, médio e alto, criei o nome das linhas aqui e criei um data frame, né? Então a gente vai testar, a gente vai usar esse data frame aqui, né? Então vamos lá, no data frame eu tenho essa tabela, salário ponto baixo é essa coluna aqui do data frame, salário médio essa coluna aqui, salário alto aqui essa coluna, e aqui as linhas ensino médio, ensino superior e pós-graduação, tá bom? Bom, feito isso aqui, né, eu faço o teste do Q quadrado, né, usando a tabela. Então, criou a tabela, faz o teste. E fazendo o teste aqui, já vem o resultado. Ele me fala, olha, o valor de P aqui é quase aproximadamente zero. Significa o quê? Que é menor que 0,05, então eu rejeito a minha hipótese de que são independentes, tá? Ou seja, que o salário aqui é independente da formação. Bom, se eu rejeito essa hipótese, então há dependência entre salário e formação, tá bom? Então é isso aí, pessoal.